Muito boa tarde a todos. Declaro aberta essa audiência pública que tem como tema Ensino Médio Municipal à volta do Colégio Ezequiel, escola que foi referência do município de Taubaté para o ensino médio. Compõe a mesa nessa audiência o secretário de Educação, Elcio Carvalho dos Santos, a diretora do Ezequiel, professora Cibele de Lima Magalhães, a ex-diretora do Ezequiel, professora Maria Aparecida Franco, melhor dizendo, a dona Sidoca, senão ninguém vai saber quem é. Também registramos a presença da secretária de Planejamento, Marcela Franco, que, aliás, é filha da dona Sidoca, da vice-diretora do Ezequiel, Eunice de Lima Magalhães, do vice-diretor de 82 a 2014 da escola José Nilton dos Santos, do gestor da educação infantil e de ensino fundamental, Leonardo Lopes Rodrigues. Registramos também a presença, ainda não tem vereadores, vou pular aqui. Tiago, tem mais alguém para mim relatar? Ainda não? Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria ou do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos ou mais, dependendo aí da dinâmica, para fazer perguntas sobre o tema dessa audiência. Basta se inscrever, preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar. Basta enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp, pelo número 12-3625-9501. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evite apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo o uso da palavra. Vamos dar continuidade aqui, conforme for chegando. Você me traz da Larissa, por favor. Antes de eu passar a palavra para o nosso secretário, eu queria só fazer aí uma observação, que a intenção dessa audiência pública é abrir o espaço para discussão de uma possibilidade futura, de algo que perdurou de 1970 até 2022, e é um assunto que semanalmente somos procurados, muitos pais de alunos, ex-alunos. Então, por que não discutir? Procurei o executivo na pessoa do professor Elcio, do prefeito, e propus essa audiência para que possamos estar ouvindo as pessoas, ouvindo as condições, ao atual momento da Secretaria de Educação. Então, esse é o nosso objetivo aqui, dar essa oportunidade. Então, eu quero já passar a palavra ao secretário Elcio, para que ele possa fazer as suas considerações, ficar à vontade, e vamos seguir aqui com a bancada e depois a gente dá seguimento aos trabalhos. Boa tarde a todos, parabéns ao vereador Gessé, por trazer esse debate, para a gente poder discutir sobre educação, A gente está sempre disposto, Gessé, pode chamar sempre, a educação tem que ser o tema-chave de qualquer município, E principalmente quando se trata de um símbolo, municipal, como é o prédio da Escola José Ezequiel de Souza, nosso antigo municipal, Ele dava a referência à Escola Municipal, era José Ezequiel. E me sinto muito honrado de poder estar discutindo esse tema hoje. A gente sabe das dificuldades, das implicações que ocorreram para o fechamento do ensino médio na rede municipal. A gente sabe de todas as demandas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases. A gente tem todo um regimento sobre educação básica, anos iniciais, educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, a responsabilidade de cada segmento público, com cada um dessas formações. E sinto mais honrado ainda, José, de poder falar de uma escola onde eu me formei. Me formei no Ezequiel em 1999. Os grandes amigos que eu trouxe para a vida, formaram-se comigo nessa escola.
lembro de cada detalhe, muitas coisas aconteceram, né? Porque é a melhor fase da vida da gente, né? A vida adolescente, né? De meus 15, 17 anos ali, né? A dona Sidoca era a diretora, junto com a dona Nete. Grande carinho por essa equipe gestora que perdurava lá na escola nesse momento. Bom rever o professor Nilton. O professor Nilton foi meu professor nos anos finais. Excelente professor de matemática. Lembro do Nilton na lousa explicando matéria para a gente, como se fosse ontem, Nilton. Que bacana revê-lo, fiquei muito feliz, né? Temos aí o Leonardo presente, o Leonardo que estava lá na direção de Ezequiel, e eu estava falando aqui agora para a Cibele, né? Já participou alguma vez de audiência pública, de qualquer ato na Câmara? Ela falou, não. Eu falei, esse é o peso de ser diretora da Escola José Ezequiel de Souza, né? E o Leonardo estava lá quando ocorreu, né, toda a reforma e o fechamento do ensino médio, né, Leonardo? E hoje é um prédio restaurado, bonito, todo reformado, tinha problemas crônicos, assim como muitas das escolas municipais, né, muitos anos sem manutenção. São prédios, né, com mais de 30, 40, 50 anos, 80 anos, né, como a Medeu Piscine lá no Quirim, se não me engano, mais de 100 anos a escola. Todas as escolas têm uma demanda de manutenção enorme. Daí a nossa secretária de planejamento, né, me ajudando com todos esses atos, né, Marcela, de reforma das escolas, restauro de alguns prédios, como o do Lopes Chaves também, né, que a gente poderia estar, de repente, você vai organizar para a gente uma outra audiência pública para a gente discutir e a gente pensar em propostas, né, para o Lopes Chaves. Já temos as nossas, né, mas seria importante ouvir a população e saber o que vislumbram para lá, o que pensam, né, de utilização do prédio Lopes Chaves após restauro. Marcelo tem me ajudado muito nisso. A Secretaria de Educação anda muito alinhada com a Secretaria de Planejamento para que a gente possa ter as escolas reformadas, as escolas acessíveis, as escolas todas prontas para poder oferecer o melhor, né, para as nossas crianças. Isso é uma premissa do prefeito Sérgio Vitor, né? As escolas estarem em bom estado de conservação, as escolas estarem pintadas, com um mobiliário adequado, né, para a gente poder ter uma estrutura física, né, bem adequada para as nossas crianças. E sobre o Ezequiel, né, bem, todas essas boas lembranças. E é óbvio, né, que eu queria muito poder firmar aqui hoje um compromisso de vamos abrir novamente o ensino médio, né, aqui na educação municipal, no prédio Ezequiel, mas a gente sabe que tem diversas outras tratativas, né, para a gente poder ainda trabalhar, para a gente poder ainda desenvolver, mas como o vereador disse no início da audiência, é um pontapé inicial, né, para a gente poder abrir a discussão e a gente tentar achar as melhores opções para a gente dar continuidade nesse processo. Lembro também, né, que a obrigatoriedade da educação, né, municipal é com, né, a educação infantil, com a educação fundamental, né, e isso a gente tem muito para avançar ainda, muito para evoluir. A gente vem de alguns cenários muito controversos para a gente batalhando, né, em 1 ano e 3 meses de gestão, para tentar arrumar toda essa infraestrutura, né. Foi meio assustador encontrar toda a estrutura que estavam, né, como que estava toda a conservação das escolas. A gente tem batalhado muito, principalmente com recursos, né, para as escolas poderem estarem se reestruturando. Uma política pública, né, talvez sejam as duas grandes políticas públicas, né, da Secretaria de Educação, a alimentação da escola, né, que eu defendo com fervor, porque é uma política pública que mantém muitas das crianças na escola, e talvez seja a refeição única de muitas das crianças do município, né? Então, essa política pública da alimentação na escola é uma premissa. E a outra é da gente poder podendo, né, através do PDDM, né, do Programa Dinheiro Direto no Município, a gente poder fazendo descentralizar, né, todo o recurso e colocar esses recursos nas APMs das escolas, para que aquele grupo formado por gestores, professores, pais, né, possam em comunhão, né, poder decidir quais são as ações prioritárias das escolas, né. Isso é muito importante para a gente poder dar autonomia para toda a gestão escolar, para eles discutirem com a comunidade, lembrando, né, os pais fazem parte desse grupo da PM. A gente tem todo um conselho fiscal, um conselho deliberativo, um órgão sério, registrado em cartório, e essa política pública, então, do PDDM
traz para a escola a oportunidade dela ter resoluções mais rápidas de determinados problemas, né? Daí o Leonardo, quando passado, ainda estava, né, no Ezequiel, né, Leonardo? Quando recebe a primeira parcela, depois a segunda parcela do PDM, te deu poder, né, para poder resolver determinados problemas. É óbvio, né, que toda a comunidade ela tem mais noção, né, e mais clareza de quais são as demandas mais urgentes da escola e poder decidir isso em grupo, né, com a comunidade escolar, junto com professores e os gestores e estudantes, né, é uma bela de uma política pública para a gente chegar mais rápidos com soluções, né, nas escolas. Então, fica aí, né, o início de um debate, a gente vai conversar um pouco mais, né, aprofundar aqui, e passar também aqui para a Cibele, atual diretora do Ezequiel, foi substituir o Leonardo lá à altura, né, Leonardo? Indicada por ele até, né? Ele falou, não, a Cibele, ela vai estar firme lá no meu braço direito, vai continuar, vai dar continuidade no meu trabalho lá, né? Cibele, falar um pouquinho só do cenário atual, tá, Cibele? De como está a escola, quanto tempo está lá, falar um pouquinho de você também, de sua carreira aí para a gente. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite de poder participar hoje aqui, né? Eu entrei na rede municipal em 2007, no concurso de 2006, e fui direto lá para Ezequiel. Fui recebida pela dona Sidoca. Trabalhei com a dona Sidoca até a saída dela e continuei mais um pouco até 2018, onde fui lá para o São Gonçalo na gestão. Fiquei por lá e 2024, no final de 2024, fui convidada pelo Leonardo pela 4ª vez, né, Leonardo? Para voltar para Ezequiel. Voltei como vice-diretora, mas jamais imaginei que eu fosse receber essa missão tão gigante de assumir a direção da escola. Fui pega de surpresa, a princípio era só para finalizar o ano, né, e esse ano continuou em 2026. Agradeço muito a confiança do Leonardo por ter me indicado, a confiança do secretário e da Secretaria de Educação por acreditar no meu trabalho e pretendo corresponder. Hoje tenho só os anos finais da educação básica, do 6º ao 9º ano. A escola tem em torno de, hoje, 1.109 alunos. São atendidos no período parcial, no período integral. Então, a gente atende aluno das 7 às 11h30 ou das 7 ao meio-dia e 20, os dias de educação física, da 1 às 6h20 ou da 1 às 17h30. E os alunos do integral, das 8 da manhã às 16h20 da tarde. São muitas crianças, né? São muitas responsabilidades, muita diversidade, mas a equipe está muito boa, fui muito bem recebida, muito bem acolhida pelos meus colegas e tenho o auxílio do Leonardo sempre que eu preciso. Então, estamos caminhando, né? A equipe de professor, de funcionário, está muito esperançosa com a volta do ensino médio. Eles gostam muito de trabalhar no ensino médio e é uma equipe de grande qualificação. Então, essa audiência hoje reacendeu a esperança de todos na escola. Muito obrigado, professora Cibele. Agora nós vamos ouvir a sempre diretora Sidoca do Ezequiel, que está aqui conosco, que é uma alegria muito grande para todos nós. A senhora ter aceito esse convite, né, Elcio? Tantas histórias, então nós vamos ouvir um pouco que ela tem a contribuir com essa audiência e com certeza é um presente para todos nós. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a Deus que estou aqui pela 2ª vez. Em 2012, eu fui homenageada o Dia Internacional da Mulher, então eu estive aqui. É um prazer. Primeiramente, agradeço aqui meu amigo vereador, grande amigo. Esse aqui sempre estava lá no Ezequiel, comigo lá. Sempre estava lá comigo, tá? E, além disso, agradeço também o meu corpo docente. Inclusive, tenho alguns aqui, o Leonardo, meu vice-diretor, Newton. Ele sabia até quando eu estava pensando em alguma coisa. Quando o aluno vinha falar com ele, ixi, a dona Sidoca não vai deixar. E dito e feito, porque ele já sabia a minha resposta. A Cibele, excelente professora, muito compromissada, responsável. Fiquei feliz agora de encontrá-la e sabendo que está lá na nossa escola. O nosso querido secretário da Educação,
também trabalhou comigo lá. Eu tenho também aqui presente um ex-aluno, está aqui, ó, ao lado do Newton. Ele foi na minha casa me visitar. Fiquei feliz da vida. Então, gente, para mim, olha, está sendo uma felicidade tão grande estar aqui nessa casa de leis. Tão grande. E juntamente com a minha filha, que está aqui também para contribuir com a gestão do nosso prefeito Sérgio. Sempre, e a Marcela é até um pouco da minha linha. Alguns já sabem já, que trabalha com ela, na hora que é preciso, ela fala mesmo, entendeu? Então, nós temos essa responsabilidade muito grande. E eu amei quando eu estava no Ezequiel. Eu tinha hora para entrar, eu não tinha hora para sair. Não tinha. O pessoal que me conhece sabe muito bem. E lá era 3 períodos, do 5º ano e até o 3º colegial. 19 salas por período, lotada. Quase 40 alunos por sala. Então, dava em torno de quase 2.000 alunos, praticamente, 1.800 por aí. Quando eu abri aquele portão lá, dos fundos, para sair os alunos, era um mar de alunos. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Mas, com tudo isso, eu tive essa contribuição do meu corpo docente. Se não fosse o meu corpo docente, o barco não caminhava. E, além disso, dos meus vice-diretores, que me ajudavam muito, muito mesmo. Agradeço, nesse momento, de coração aberto a todos eles. Tenho até professores que trabalharam bastante, muito lá, deram a vida, e hoje está lá no céu. Então, traz muita saudade, muita saudade. Então, eu amava o que eu fazia. Amava mesmo, entendeu? Então, quando eu entrei no Ezequiel, posso começar a experiência? Quando eu entrei no Ezequiel em 2000, em 1999, eu me aposentei do Estado. Mas, juntamente com o Estado, eu dava aula em outras escolas. Dava aula no INTEC, depois no Estado eu dei aula no Jacques Félix, fiquei 13 anos no Jacques Félix. Fui coordenadora pedagógica na época, lá tinha magistério também. Dei aula no IDESA, fiquei 23 anos no IDESA. Lá eu fiz a faculdade de pedagogia, juntamente com a pedagogia, fiz a administração escolar de 1º e 2º grau, fiz orientação educacional, fiz supervisão, depois no final, para fechar tudo. Então, eu amava o que eu fazia. Eu amava o que eu fazia. Então, eu não tinha tempo, nem para mim e nem para minha família. Então, eu me dediquei de corpo e alma à educação, para o bem dos meus alunos. Você vê que no Ezequiel, no nosso tempo, né, está aí, Sibélio, o Newton como prova, alunos que passavam na Embraer, de 15 a 20 alunos passavam na Embraer. Hoje temos ex-alunos, não sei se está lá ainda, na Alemanha. Foi mudar para a Alemanha naquela época. O CIE ia todos os anos no Ezequiel, para recrutar os alunos para serem estagiários no banco, na Secretaria de Educação e outras repartições públicas, que às vezes tornava-se funcionário do local. Então, para mim isso aí foi o maior presente que Deus me deu. Como eu falava, eu amava o que eu fazia. Eu me envolvia totalmente. Até eu vou contar um episódio para vocês aqui. O período mais pesado era o noturno. Não é brincadeira você trabalhar com 700 e poucos alunos, em torno dos seus 16, 17, 23 anos, 22 anos, para enfrentar aquela juventude. Na saída, já tinha o grupinho lá fora, para quê? É droga, é briga com a de namorado, é aquilo, é aquilo. Eu tive uma vez de sair lá fora e enfrentar essa turma.
Aí eu chamei a polícia, né, na época, e eles me orientaram. Só, não faça mais isso. Não faça porque você pode ser machucada, eles são rebeldes, não faça mais isso. Mas eu ficava de olho. Cada saída da escola eu estava no portão. Eu estava no portão, olhando como é que eles estavam. E alguma coisa, sempre acontece coisa normal, sempre. Mas a gente controlava. Acabei de falar até ali, antes de ocupar aqui a mesa, eu lembro uma vez, um pai falou assim, a senhora está colocando um regime militar aqui nessa escola? Isso não é regime militar. Se o senhor não está satisfeito, o senhor tira o seu filho. Venha aqui. Venha coordenar tudo isso aqui. Venha ver. Então, o negócio era ali, na linha. Eu era. Me chamava de coronel, de sargento. Ah, que ótimo, pode chamar de quanto como quiser. Eu cumpria a minha obrigação. Eu cumpria. Se eu tivesse saúde, eu voltava. Minha filha não quer nem pensar. Entendeu? Mas eu amava o que eu fazia, sinceramente. E tivemos várias medalhas na escola. Daí o Newton de prova, troféu. Quantos? Os meninos lá competiam, futebol, futsal, vôlei, sei lá. E sempre trazia para a escola uma medalha, um troféu. Nós temos lá muito, não sei como é que está, muito troféu lá na escola. Então, era uma escola maravilhosa, com todos os obstáculos. A gente conseguia ir em frente. Graças a Deus. Então, eu agradeço muito a Deus por toda essa oportunidade que eu tive. E, principalmente, agora, nesse momento que eu estou aqui, junto com meus amigos, eu falo amigos, que está sempre comigo, né? E mais, pelo convite aqui do nosso vereador, para estar aqui presente como testemunha da educação. Vale a pena investir na educação. A gente pensa no bem-estar desses jovens, que precisa de segurança, precisa de responsabilidade. Infelizmente, tem algumas famílias que não têm essa estrutura, então depende da escola para orientá-los. E os nossos professores, muitos do nosso tempo já estão quase todos aposentados, e os estão vindo, que se envolva mesmo na educação. Ama o que você está fazendo, porque você está lidando, trabalhando com uma vida. É uma vida, não é um boneco. É uma vida que depende de você para traçar, para caminhar na estrada da sua felicidade e da sua realização humana. Ok? Então, eu agradeço de coração por tudo e por todos. Obrigado, dona Sidoca, que privilégio ouvi-la. Eu quero registrar a presença do vereador Bob, que está conosco, também dos professores Silvio Prado e Neuza Costa, representando aqui a POSP, sempre conosco, aliás, já estão inscritos para falar aqui, da Andréa Souza, assessora do parlamentar do vereador Ariel Katz, e da Adriana Mareto, chefe de gabinete do vereador Billy Lee. Eu vou me dirigir à tribuna neste momento para fazer algumas considerações. Pronto. Muito boa tarde, população taubatiana. Boa tarde, professores, profissionais da educação, que muito nos honra com a presença de vocês, dona Sidoca, Elcio, enfim, todos. Quero agradecer por ter aceito o convite, participar conosco desse pontapé inicial, como o secretário Elcio disse. É uma ideia que surgiu já da nossa primeira conversa, Elcio. Primeira agenda de 2025, eu propus essa possibilidade para que pudesse falar um pouco mais da questão do ensino médio. É algo que
sempre vem à tona o assunto e a gente precisa falar. A população tem cobrado, mas ela precisa saber quais os motivos que levaram, por exemplo, a última gestão a interromper algo que vinha desde 70 até 2022, que às vezes a população não tem a informação. E a informação é poder. E quando a informação chega de forma correta, vai trazendo esclarecimento e também dando a possibilidade de sonhar junto com a cidade, aí de um retorno possível, ou de repente, para que esse retorno se torne realidade, melhorar a base, igual você falou. A gente também tem esse entendimento. A gente precisa deixar claro para você que nos assiste essa informação. Nós estamos aqui falando de um assunto extremamente importante, que vai colaborar muito hoje. A realidade do ensino médio é apenas do Estado, a gente sabe, mas os tobatinhos ainda estão um pouco perdidos, ainda procuram, ainda cobram. Por quê? É uma coisa nostálgica. Nós acabamos de ouvir aí vários relatos da importância que foi até 22 a Escola José Ezequiel. Então, é uma das minhas perguntas, Elcio, sobre a capacidade do prédio, né, que está todo reformado agora, se hoje caberia, se é possível. A diretora está aí também para nos ajudar, né? E se a gente pode, de fato, acender essa pequena luz e ir galgando essa conversa, aumentando o debate. E se o município, por exemplo, ele é literalmente proibido, não, ele não pode fazer, porque ficou 52 anos. E os resultados, até então, que eu ouço, é de bons frutos. Teve problema, óbvio que teve. Desafios dos mais variados. Mas também teve o lado positivo, que a própria dona Sidoca acabou de dizer. Aliás, que na época dela, foi um case de sucesso que muitos alunos que prestavam para a Embraer passavam. Então a gente precisa mostrar o que de bom ficou nessa história, para poder servir de gatilho para a gente retornar, né? E falando da dona Sidoca, na última terça-feira nós aprovamos aqui, dona Sidoca, como uma moção de aplauso para a senhora, devido a todo esse legado que a senhora acabou de falar aí resumidamente, por tudo que a senhora contribuiu para a educação do município, seja em outras escolas particulares, até mesmo estaduais, que é o Jacques Félix. Conheci muita gente que eu estudei no Bernardino Querido e no Ernesto, né? Ambas, na época, eram estaduais também. Tive muitas experiências boas. Então, nós aprovamos aqui uma moção de aplauso pelo legado que a senhora deixou, pelo exemplo que a senhora é. Então, haja vista que quantos profissionais que passaram aqui, falaram, e alguns não puderam estar conosco, né? Mas que vão deixar uma mensagem agora. Eu quero, nesse momento, pedir à TV Câmara que já prepare o vídeo. E só lembrando, a moção de aplauso foi aprovada por unanimidade. Todos os vereadores entenderam a importância que a senhora tem na educação do município. Então, a TV Câmara, pode soltar o vídeo, por favor, de alguns colegas da dona Sidoca. Hoje é um dia muito especial, porque celebramos não só uma profissional incrível, mas uma pessoa que marcou vidas, com dedicação, carinho e propósito. Ter trabalhado a seu lado, Sidoca, foi um privilégio que levo comigo com muita gratidão. Como diretora, você não apenas conduziu uma escola, você inspirou, acolheu e fez a diferença na vida de cada um que passou pelo seu caminho. Receba o meu abraço, a minha admiração e o meu carinho. Muito obrigada por tudo, você é inesquecível. Beijos. Parabéns, dona Sidoca, por essa justa homenagem. São anos dedicados ao magistério, são anos dedicados ao cuidar de alunos, de professores e funcionários. Eu conheço a senhora desde 96, a senhora foi minha primeira coordenadora, a senhora me pegou pela mão, a senhora me ajudou durante esses anos, a senhora foi fundamental para o sucesso da minha carreira. E muito obrigado por tudo o que a senhora fez. A senhora é uma referência para mim, para os nossos ex-alunos, para os nossos colegas. Um beijo e fica com Deus. Olá, Sidoca. Espero que esteja tudo bem com você e com o João. Para mim foi um grande privilégio poder ter sido seu parceiro. Trabalharmos junto no Ezequiel, você como diretora e eu vice-diretor.
Foram 8 anos de muito trabalho, de muita responsabilidade e comprometimento seu com toda a sua equipe. Obrigado pela oportunidade, pela parceria e um grande abraço. Olá, dona Sidoca. Faz bastante tempo que não nos vemos, mas é com grande alegria que me chegaram notícias suas de que a senhora está bem recebendo esta justa homenagem. Ainda me lembro com muito carinho dos meus primeiros dias trabalhando na Rede Municipal de Ensino de Taubaté, em 2007, quando atuei sob a sua direção na Escola Ezequiel, no ensino fundamental e no ensino médio. Lembro-me do seu estilo que mesclava firmeza a uma boa dose do amor que só os verdadeiros educadores podem imprimir a seus comandos, por mais duros que sejam. Depois do intervalo, a sala dos professores era invadida por um apelo que dizia: meus queridos, quem vai dar aula? Os alunos estão ansiosos aguardando por vocês. E essa era a deixa para cada um pegar seu rumo. E nesse meu singelo testemunho, é essa marca que gostaria de destacar de sua gestão educacional. Uma direção, ao mesmo tempo amorosa e firme, que alcançava grande êxito em manter o corpo docente unido e o corpo discente protegido e respeitado em suas demandas e necessidades. Parabéns por seu trabalho e receba o meu fraterno abraço. Oi, Sidoca. Fiquei muito feliz por você estar sendo homenageada, homenagem mais do que merecida, viu? Eu vou te dizer que foi uma honra para mim, uma alegria ter compartilhado com você 5 anos como sua vice-diretora. Foi maravilhoso, dias de muita luta, muita batalha, muito empenho, muita vontade de educar de forma correta os nossos alunos, e foi um aprendizado em tanto com você, com a nossa equipe, o Newton, o Haruna, que eu morro de saudades, mas você continua aqui no meu coração. Você foi minha diretora, serão quase 18 anos de Ezequiel e fui sua vice-diretora. Muito obrigada, um beijo no seu coração, Deus te abençoe sempre. Te amo muito, continuamos sempre amigas, não nos desligamos. Um beijo, Sidoca. Eu entrei em 2007 na prefeitura, a senhora foi minha diretora por muito tempo, me ensinou muita coisa, me deu base no início da minha carreira como professor, principalmente a responsabilidade no processo da educação. Muito obrigado, dona Sidoca, por sempre estar ao nosso lado, sempre apoiar o nosso trabalho, ser essa pessoa fantástica que a senhora foi todos os dias com a gente. A senhora deixou muita saudade, faz muita falta, e saiba que a gente tem um carinho muito grande pela senhora. Um grande beijo e parabéns por essa homenagem mais do que merecida. Há quase 20 anos, quando cheguei à Escola Ezequiel, eu ainda era uma jovem, com pouca experiência. Foi dona Sidoca quem me acolheu com firmeza e que me ensinava com uma ternura de mãe. Com ela, eu aprendi a ser firme, mas também justa. Aprendi a seguir acreditando em meus propósitos, mesmo diante de todas as dificuldades. Dona Sidoca me mostrou que é possível construir uma escola com disciplina e rigor, sem nunca perder o afeto e o cuidado com as pessoas. Até hoje carrego comigo tudo que ela me ensinou. Quanta honra, quanto prazer poder estar aqui hoje, prestando essa singela homenagem a você, minha querida professora e amiga Maria Aparecida Franco Moreira, tão carinhosamente conhecida como a Sidoca. Sidoca, uma profissional brilhante que contribuiu tanto, para a educação do nosso município de Taubaté, pessoa com a qual eu tive o privilégio e o prazer, em um momento da minha vida profissional, poder trabalhar com ela, na escola Professor José Ezequiel de Souza, onde ela foi diretora por muitos anos. E lá eu aprendi tanto, o quanto essa pessoa, essa mulher, se dedicou na arte de educar, sempre de uma forma muito habilidosa, impondo o respeito, mas ao mesmo tempo sendo este ser humano sensível e incrível que ela é.
Sidoca, eu te agradeço muito, minha querida, por tudo que você me ensinou, por tudo que você fez por mim no momento mais difícil da minha vida profissional. Você abriu as portas, você acreditou em mim e sempre me deu inúmeros conselhos que eu trago comigo até hoje. Principalmente, tenha certeza de que as portas vão se abrir. Deus está cuidando de tudo e cuidando de você. E é este mesmo Deus, querida, que eu quero que continue cuidando de você e te trazendo cada vez mais saúde e sucesso. Viu? Você é um ser humano incrível, especial, que mora no meu coração e não há um dia na minha vida que eu não me lembre de você. Um grande beijo no seu coração. Deus te abençoe sempre. Olá pessoal, eu sou João Victor Quintanilha, fui aluno do Ezequiel de 2009 a 2014, sob a direção da nossa querida Maria Aparecida Franco, Dona Sidoca, carinhosamente conhecida. Dona Sidoca marcou muito a minha trajetória, pois foi uma pessoa que, mesmo com a sua rigidez, mesmo com a sua forma diferente dos atuais diretores, não desmerecendo o trabalho deles, mas a sua gestão que, com um olhar, a gente conseguia identificar que a gente estava fazendo coisa errada. Aquela postura de uma pessoa que chegava no corredor e os alunos corriam de medo. Mas eu nunca tive medo da Dona Sidoca. Sempre tive muito respeito por ela, pela pessoa dela, justamente porque eu aprendi isso em casa. E porque na escola ela conseguiu mostrar que se ela não tivesse aquela postura, aquela escola não seria o que ela foi, né? Uma escola reconhecida e conhecida por todos. Então, Dona Sidoca, essa homenagem é mais que merecida. Muito obrigado pela sua passagem em minha vida. Muito obrigado por tudo que a senhora fez a favor dos meus estudos. Que Deus continue te abençoando, te dê muita saúde, muita prosperidade e vida longa. Um abraço forte do João Victor Quintanilha. Que dia mais especial, um dia de reconhecimento e valorização por toda a sua trajetória profissional. Mãe, nós estamos aqui para registrar essa mensagem para este momento muito especial para você, não é mesmo, Duda? Vó, você influenciou positivamente muitos professores, alunos, famílias, funcionários. A sua trajetória foi muito importante para todo mundo que passou na sua vida. Você ensinou para várias pessoas o que é determinação, o que é amar o que realmente o que você faz. Eu te admiro muito, vovó, e me inspiro muito em você. Te amo. E você, vovó, é o nosso orgulho. Te amamos! Segura o coração, Dona Sidoca. Rapidamente eu vou registrar a presença da vereadora Vivi e pedir licença rapidamente, com autorização do protocolo, convidar a Dona Sidoca para estar à frente da mesa comigo. E os amigos, familiares, deixem para tirar foto depois que a gente encerrar, porque a gente vai ter pessoas inscritas para falar. Então, faça a entrega, retomamos a discussão.
emocionante, merecido. Ela, na verdade, ninguém contou nada para a senhora, né, dona Sidoca? Nós vamos continuar os trabalhos aqui. Depois, no final, todo mundo está apto a tirar foto, a registrar o momento. Então, eu já vou chamar o primeiro inscrito para estar discutindo. O primeiro inscrito é o professor Silvio Prado. Na sequência, a professora Neuza Costa, mas o vereador Levi tem uma parte que queria rapidamente. Rapidinho, peço licença aqui. Parabenizar Vossa Excelência, vereador Gessé, por esta homenagem. Nós precisamos fazer homenagem às pessoas em vida. Eu sou muito a favor disso, fiquei muito contente, né? Enquanto a dona Sidoca está aí cheia de saúde, esses dias nós, coincidência, tocamos o nome dela na rádio, ela não era nem a pauta, ela acabou virando a pauta do programa. De tanta gente mandando mensagem, participando e lembrando do carinho dela, do amor, né, pela educação. Obrigada por tudo que a senhora iniciou na nossa cidade. Parabéns por essa homenagem, é muito justa e a senhora merece tudo de bom. Muita saúde para a senhora, viu? Parabéns, vereador Gessé. Professor Silvio, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Eu fico muito feliz quando eu vejo um professor sendo homenageado, pois nós fazemos parte de uma categoria que passa muito rapidamente pela vida, muito tempo dentro da escola, muito tempo a educação consumindo o que a gente tem de melhor. E quando vem a aposentadoria, a gente praticamente recebe um presente, porque aquele peso todo, aquela obrigação toda que a gente faz com uma certa felicidade, a gente pode tomar um pouco de conta mais da minha vida. Mas a gente acaba esquecido. O professor é um grande esquecido. Eu falo sempre que as pessoas que fazem grande tese sobre educação, elas buscam na experiência acumulada pelo professor para fazer seus trabalhos. E nem cito o professor que ofereceu todo o cabedal de conhecimento que fundamentou aquela teoria. Portanto, fico feliz de ver a dona Sidoca, que eu não conhecia pessoalmente, homenageada aqui pelos seus pares, por quem trabalhou com ela. Nós precisamos desse carinho enquanto professor, sabe? O carinho que os governos não dão para nenhum professor, Estado nenhum dá, prefeitura nenhuma dá. A gente só vai encontrar entre aqueles que realmente labutaram com a gente, sofreram, enfrentaram a dura realidade da educação. Que a educação é muito bonita, mas ela tem histórias que, se a gente for contar todas elas, a gente chora todo dia. Todo dia. Então, é importante que o professor não seja homenageado tão somente no 15 de outubro. Deveria ser todo dia, né? E a grande homenagem que tem que ser feita ao professor é oferecer boas condições materiais e estruturais para que ele desenvolva o trabalho dele. Porque o professor parece que não sabe, mas ele é um criador. Não é só de pessoas, não, de situações. Você imagina uma escola com 1.000, 2.000, trabalhei até em escola que tem 2.500 alunos, quando ela é bem estruturada, a consequência daquele trabalho todo na comunidade é maravilhoso. Todas as escolas, eu trabalhei em escola em Guarulhos que não tinha água, tinha que beber água na padaria. Mas no intervalo, tinha muito nordestino na região, e volta e meia, eu me lembro muito bem, aparecia um trio de meninos, sanfona, aquele trio de forró, para animar o recreio. Isso, maravilhoso. As meninas, naquela miséria toda das favelas do São João, tinham um grupo de teatro. E a escola era o suporte disso tudo. Então a escola tem que ser respeitada no Brasil, dentro dela o professor. E isso não acontece. Na medida em que a educação vai se transformando em mercadoria,
o professor vai se tornando tarefeiro, cumprindo ordens de que vem de cima, passando por cima da liberdade de cátedra por aí afora. Então, maravilha quando lembram do professor, viu, professora? E a gente em vida recebe essa homenagem. Bom, eu estou indo para caminhos, né? Eu tenho que me centrar no que foi proposto aqui. A escola Ezequiel, ela começa em 70 e termina a trajetória dela em 22, 52 anos. Na verdade, quando foi criada, era possível que se fizesse, através do município, a manutenção de uma escola de ensino médio, né? A partir de 96, com a LDB, isso não foi possível mais. Então, a partir daí, eu tenho que dizer isso, passou a viver na ilegalidade e só sustentada pelo poderio, né, do tucanato em São Paulo, que era muito forte em Taubaté. Quando isso acaba, então ela perde essa força política e acaba sendo encerrada a sua atividade. Mas eu quero dizer aqui, enquanto diretor da POSP que fui, conselheiro que sou, que a escola Ezequiel, ela contribuiu sim, contribuiu. Mas eu acho que não é hora do retorno da escola Ezequiel. Não é hora. Porque o município, eu tenho que falar claramente aqui, está em frangalhos. Eu sempre digo nas minhas conversas que a prefeitura de Taubaté hoje não tem dinheiro para comprar enxada para capinar o mato que cresce pela cidade toda. Então, eu não sei de onde virão recursos para sustentar a escola, o retorno do Ezequiel. Não é só isso. A gente sabe, né? Porque a gente está num sindicato que, querendo ou não, recebe todo dia denúncias, demandas relativas às escolas municipais. E sempre que é possível, a gente atende. E não são coisas simples, são coisas gravíssimas. Tudo vem em função da precariedade com que a rede funciona. Pode ser que o discurso oficial, que a fala oficial não toque nesse assunto, mas nós, enquanto sindicalistas e militantes por democracia na educação, temos que dar ouvido e colocar em público. E são coisas graves. Então, eu não entendo por que se propõe a volta de uma escola de ensino médio às custas do poder municipal, se, na verdade, as grandes questões da educação em Taubaté não foram resolvidas. Eu lembro que no governo Ortiz Júnior, num determinado momento, ele propôs para o Estado assumir 10 escolas estaduais em Taubaté, municipalizar as 10 escolas. Nós entramos com uma ação no Ministério Público, o promotor falou o seguinte, olha, falou assim, a conclusão do promotor, se vocês não cuidam do ensino fundamental, que é a obrigação legal de vocês, vocês vão cuidar do ensino médio? E o Ortiz perdeu essa parada mais uma vez. Eu acho que, se for efetivada essa proposta, a resposta da Justiça vai ser a mesma. E eu acho que essa Câmara deveria... É para terminar? Dá mais 10 para mim. Brincadeira. Eu acho que essa Câmara deveria empenhar, não estou aqui de maneira alguma diminuindo o valor histórico que o Ezequiel teve. Mas acho que voltar hoje seria apostar na ilegalidade, que vai ser esbarrar nos tribunais. E a cidade hoje, falida, se não consegue capinar os matos da rua, o mato da rua vai sustentar uma escola de ensino médio que comporta, digamos assim, até 1000 alunos lá. Agora, vou dizer o seguinte, eu espero dessa casa aqui uma defesa do ensino médio das escolas estaduais,
Porque a gente enfrenta hoje um governador chamado Tarcísio, que, se puder, ele não só fecha o ensino noturno, mas fecha a escola como um todo. Porque ele já declarou que diploma não é importante. Um governador falou isso. Então, vou terminar. Nós precisamos de uma ação mais efetiva da Câmara Municipal, também em defesa da escola estadual. Porque os que trabalham lá, os que estudam lá, também são eleitores e pagam imposto na cidade. Por que esse foco só no município? Ano passado, uma luta nossa para não fechar a escola em Taubaté, nós não ouvimos uma palavra nessa casa aqui em defesa da permanência das escolas noturnas em Taubaté. É isso aí. Obrigado, professor Silvio. Próxima escrita, professora Neuza Costa. Boa tarde. Eu sou da POESP também, sou conselheira na POESP, e há muitos anos a gente vem trabalhando essa questão do ensino médio aqui em Taubaté. Eu tenho que agradecer à professora Sidoca, que foi diretora quando a minha filha foi aluna na Ezequiel, e também fico feliz por ver que o professor está sendo homenageado em vida, que é muito importante isso para a gente. É um incentivo para nós que vivemos uma situação muito difícil hoje. O meu colega que me falou anteriormente, o professor Silvio, eu faço das palavras dele, as minhas palavras, porque nós estamos juntos no sindicato e a gente vê essa dificuldade do ensino médio, do ensino, da educação. Em nenhum momento, durante todos esses anos, a educação esteve tão ruim no estado de São Paulo. Eu venho de um congresso em Brasília, em janeiro, onde foram reunidas várias pessoas da educação de vários lugares do Brasil. E a gente vê que a educação está muito ruim em vários lugares no Brasil, principalmente o que a gente está vendo no estado de São Paulo. E eu também concordo com o que o professor falou antes, que se já não era uma coisa legal o Ezequiel do jeito que era, minha filha foi aluna do Ezequiel, eu gosto do Ezequiel, não tenho problema nenhum com relação à qualidade dele. Mas, enquanto professora, eu recebia vários alunos, vários alunos de primeiro ano do ensino médio, quando o Ezequiel não dava conta de atendê-los. E criava neles uma expectativa muito ruim. Porque, realidade, o Ezequiel não tem estrutura, a prefeitura, no momento, ela não tem estrutura para atender o ensino médio, porque nem faz parte do programa, como já foi dito aqui, né? Ele não faz parte da prioridade, o ensino médio não faz parte da prioridade do município. E o município está vivendo uma situação muito ruim. Eu não preciso falar como munícipe que isso não é verdade, porque todos nós que estamos aqui na cidade de Taubaté vemos isso. Nós pagamos isso todo mês, e todo mês a gente vê também, todos os dias, é só dar uma andadinha aqui no município, que a gente vê como é que está a situação financeira de Taubaté. E nós, como munícipes, pagamos isso e só ouvimos que o município está com problema financeiro. Como vai ser financiada a educação para alguns alunos só e criar expectativa que sempre foi criada nos alunos que vão para o ensino médio? A gente, enquanto professor desses alunos, a gente verificou a dificuldade que eles tinham em serem preteridos por uma escola que não dá conta, ele não tem condição de atender todos os alunos. E criar essa... Obrigado, professora Neuza. Professor Elcio, agora com a palavra para fazer as suas considerações, fazer as informações para a gente também. Elcio, só um minuto, eu quero registrar também a presença do Robson França, assessor parlamentar do vereador Richardson, Alessandra Aguilar, assessora parlamentar do vereador Nicole, que acaba de chegar aqui também, já registra a sua presença.
Secretário, por favor. Bom, quantos temas, esse é desde a sua fala ali, né, na tribuna, a gente pensando sobre, estava me remetendo até mais outras situações aqui, né? Eu sou professor de História e Geografia, né, e amo a História e Geografia, sempre teve na minha vida, mas teve uma professora que me fez estar aqui hoje, né, a professora Maria Lúcia, de História e Geografia, lá de Ezequiel, e não poderia deixar de registrar isso daí, professora Maria Lúcia, se hoje estou aqui secretário de Educação de Taubaté, tem muito, né, da senhora aqui. Eu concordo muito com a fala, né, do pessoal do sindicato. Acredito que o governo do estado precisava sim rever essa situação do ensino médio na rede estadual. A gente vem acompanhando uma demanda que não está sendo suprida, né, principalmente colocando as escolas de tempo integral que tiveram um pouco de modificação, né, das suas premissas e princípios desde a sua instauração em 2013. Sou testemunha de quanto a educação integral ela é importante, modifica vidas, né? Pude implantar a primeira escola de tempo integral aqui em Taubaté, no Monteiro Lobato, né? Juntamente com o Newton Câmara, na época no Gurilândia, que hoje é uma escola cívico-militar. E no Monteiro Lobato eu pude observar o quanto o ensino integral, bons professores, uma estrutura adequada, boa remuneração, e como isso tem implicância no desenvolvimento dos alunos, dos estudantes. Foi muito importante acompanhar o desempenho de altíssimo em língua portuguesa, desempenho altíssimo em matemática, dedicação exclusiva dos professores, dedicação integral dos professores e estudantes, né, com disciplinas eletivas, com disciplinas, né, que mais alinhadas ao projeto de vida dos estudantes, né, e talvez essa seja a grande virada de chave na educação, né. A gente precisa estabelecer projetos de vida. As crianças talvez pensam nisso no momento mais tarde do que nossa geração pensou, né? Já éramos preparados para, com 18 anos, estarmos no mercado de trabalho, já trabalhando, atuando, né? E hoje essas crianças, né, vivem uma situação um pouco mais confortável do que a nossa geração, e talvez esse projeto de vida está sendo postergado, né? E a escola tem um papel fundamental. Muitas vezes a gente conhece os sonhos dos alunos mais do que os próprios pais conhecem, né? Isso ficava muito claro, né, quando eu conversava com os meus tutorados na escola. Seu projeto de vida, já conversou com seu pai, com sua mãe sobre esse seu projeto de vida? Não, nunca tive essa conversa com eles. Então isso é aceso na escola, né, via bons professores. E o Estado acho que precisa rever sim, principalmente o período noturno, o ensino noturno. A gente está tirando a oportunidade dessas crianças trabalharem, desses jovens, né? A gente fala crianças, mas são adolescentes, né? Já entre 14 e 17 anos, 18 anos. E a gente está tirando a oportunidade deles trabalharem. Eu sou muito a favor dessa situação, porque eu acredito que o jovem, né, nesse primeiro emprego, a partir dos 16 anos ali, de uma forma legalizada, acompanhada, né, toda regrada, ela tem muito a contribuir para valores, né? Essas crianças aprendem muita coisa trabalhando, socializando, né? Aprendem valores que hoje estão tão escassos na nossa sociedade. Então, sou sim a favor desse ensino médio noturno. Acho que a gente precisava ter ampliação de vagas para a gente poder atender essa demanda de jovens que querem fazer cursos técnicos, de jovens que querem trabalhar, né? Fazer seus estágios. E você tinha mencionado uma pergunta ali, José, na tribuna, né? Era a capacidade do prédio, né? O prédio está tudo restaurado, né? Cibele e Leonardo, né, foi quem estavam na gestão da escola lá, e é um prédio hoje está lindo, reformado, né? Tem toda uma estrutura. A gente pensa em alguns convênios, principalmente com o ensino profissionalizante noturno, né? Junto com o SENAC, para poder utilizar o prédio lá no período noturno também já cogitamos. Existe uma parceria que o prefeito Sérgio Vitor já me colocou a par também, do Colégio Objetivo, né, aqui da Avenida John Kennedy, em também fazer uma parceria, né, e abrir as portas para alguns alunos da rede municipal poderem estar acompanhando as aulas, né, com os professores do Colégio Objetivo num período de contraturno, para que a gente tenha aqueles alunos focados, né, na vida acadêmica, né, pré-vestibular, para que possam, né, ter mais sucesso. A dona Sidoca levantou aqui uma questão, né, muito importante, quantidade de alunos que iam direto do Ezequiel para o Colégio Vanderlei Juarez, né, se eu não me engano, o nome do colégio lá da Embraer, né, que era o sonho.
E eu lembro que o municipal colocava lá 20 crianças, 18 crianças, né? Todos jovens lá no colégio. Então, isso mostra para a gente o nível de comprometimento que tinham esses professores e o nível de excelência que tinham esses professores na escola. Eu lembro que existia uma classificação, né, para os estudantes, aqueles melhores conceituados, né? Era todo mundo fazendo continha bimestre a bimestre para saber qual era a média final, porque sabia que com menos de 9 dificilmente iria frequentar o Ezequiel, né? Era limitado as vagas, né? Algumas pessoas veem isso de uma maneira de segregar, né? Mas também a gente vê muito do mérito e do comprometimento do estudante, da família, de todos, né? Da importância, né? Do seu projeto de vida, está bem elaborado ali, ele sabendo muito bem o que ele quer, né? Então, é uma meta da família, não é uma meta da criança, né? A gente sabe que tem muita coisa por trás hoje de um bom aluno, né? Então, era muito importante a gente poder retornar, sim. A gente entende todas as dificuldades, esse não é o cenário favorável para o município hoje, né? A gente tem muitas dificuldades financeiras, a gente tem um prefeito muito batalhador, que enfrenta os desafios, que sabe todos os problemas da cidade, já está mapeado, e a gente traça a todo momento planos de ação para que a gente possa recuperar. Esses planos de recuperação da cidade, gente, varia por todas as secretarias, passa pela Marcela no planejamento, passa pela educação, passa pela Secretaria de Obras. A gente tem uma cidade que enfrenta problemas gravíssimos, e, infelizmente, leva alguns anos para a gente poder reestruturar a cidade novamente. Mas é óbvio que a gente quer entregar uma educação de qualidade, uma educação de ponta, com professores satisfeitos, pensar muito no bem-estar do professor, né, na sala de aula. É desafiador ser professor no Brasil hoje. É desafiador a sala de aula, né? Poucos, né, eu brinco com a minha equipe, poucos ficariam no nosso lugar hoje, sabendo de todos os desafios que temos, né? E investir na formação, né? Investir principalmente na educação infantil e nos anos iniciais. É uma premissa do prefeito Sérgio Vitor, investimento em alfabetização. Nunca foi investido tanto recurso como no último governo, principalmente nos primeiros e segundos anos para a alfabetização. Está aí os prêmios que a gente anda recebendo sobre, né, do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, do Alfabetiza Juntos, parceria com o Governo do Estado. Acabei de voltar de Brasília, né, recebi das mãos do presidente na segunda-feira, né, um compromisso nacional da alfabetização também. Então, a gente vem avançando. Quando eu cheguei na secretaria, vereador Gessé, a gente tinha apenas 44% das crianças alfabetizadas na idade certa. Hoje já estamos beirando 70% das crianças alfabetizadas na idade certa. A nossa meta é entregar, ano que vem, mais de 80% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa. Todo um processo hoje do Avança, né, que vem substituir o Redes, o Avança onde a gente tem grandes professores alfabetizadores. Hoje na rede a gente não pode esquecer que há 6 anos atrás, 5 anos atrás, a gente passou por uma pandemia e ficou uma lacuna de alfabetização. E não tivemos tempo de promover a formação continuada dessas crianças, né? Nem de ocorrer um processo de recuperação. Essas crianças foram promovidas, né, e deixaram lacunas para trás. Hoje, essas crianças que estavam ingressando em 2020 e 2021 na escola estão aí no 6º, 7º ano. Então, eles têm essa lacuna, essa dificuldade. Pensamos até nisso quando montamos o Avança, né, um programa do governo municipal, para a gente colocar professores alfabetizadores também nesses anos finais, para que a gente possa, sim, estar recuperando essa defasagem enorme de alfabetização. A criança que não está alfabetizada, ela não aprende. É fato, gente. A criança precisa estar alfabetizada na idade certa e daí sim ela está preparada para ciências, matemática, língua portuguesa, história, geografia e demais componentes curriculares. Então, o nosso foco hoje, né, está na segunda etapa e na primeira etapa, né, na educação infantil. Grande investimento em material, grande investimento em formação para esses professores, para já iniciarem, né, essa pré-alfabetização nos anos, né, na educação infantil, e dar prosseguimento no 1º e 2º ano, que a criança chegue ali, né, somente para concluir esse processo de alfabetização e que no 3º ano ela já esteja apta e prontinha para poder, né, aprender os demais componentes curriculares. Obrigado, professor Elcio. O vereador Nicola está querendo falar, está com certeza outras agendas importantes,
Mas tem a palavra sim, vereador. Boa tarde, presidente Gessé, vereador. Parabéns pela essa audiência pública. Fico muito feliz, peço desculpa de estar chegando atrasado, bem atrasado por sinal, mas eu estava numa outra agenda na nossa prefeitura municipal, trazendo mais empresas para a nossa cidade de Taubaté, por isso que eu estou dizendo do meu atraso. Quero cumprimentar nossa eterna diretora Sidoca, nosso secretário Elcio e a nossa diretora Cibele do Ezequiel. E eu quero dizer que a culpa dessa audiência e a culpa das mães que estão procurando a gente para querer o ensino médio municipal são de vocês. Primeiro, a diretora Sidoca sempre foi um exemplo. As mães, os alunos que passaram pelo Ezequiel são uma prova. Aí nós temos alunos que são excelentes na onde eles trabalham, na onde eles se especificaram, se especializaram em decorrência do ensino médio que aí teve no municipal, em decorrência da diretora que teve lá no Ezequiel. O Elcio, que está na frente aí de uma pasta de educação, a preocupação que as mães têm com os filhos, e é claro, e é normal, e a gente entende que elas querem uma continuidade do ensino do Ezequiel para o ensino médio para os seus filhos. Então, a culpa é de vocês por vocês fazerem. E a diretora Cibele, tão famosa diretora Cibele, que também aí continua o excelente trabalho em frente a Ezequiel, e as mães gostam e confiam muito no seu trabalho, diretora. Então, elas brigam e lutam pelos filhos com total razão. E a gente tem que olhar com carinho para essas mães que querem a continuidade do trabalho que o Ezequiel tem no ensino médio. A gente tem que trazer isso pela nossa responsabilidade. Quem não quer um ensino de qualidade para os seus filhos, para que depois, quando, a exemplo da diretora Sidoca aqui, eles não sejam excelentes profissionais lá na frente. Então, quero parabenizar mais uma vez aí, vereador Gessé, quero dizer que é um orgulho para mim estar participando aqui dessa audiência pública para a gente trazer melhorias para o ensino médio, já que a gente tem visto aí a qualidade, que é o Ezequiel, o ensino das nossas escolas municipais aí, e isso é a consequência dessa audiência hoje. Então, essas são as minhas considerações que eu queria agregar aqui e parabenizar mais uma vez, diretora Cibele. Quero dizer que você é muito famosa no meio da educação. Eu ouço falar muito bem do seu trabalho, então está aqui parabenizando você em público e que eu sei que é um sonho também do Elcio a gente aí conseguir trazer o ensino médio, apesar que a gente deve enfrentar aí várias dificuldades, não só da prefeitura, mas a gente deve achar meios legais e meios positivos para que, se Deus quiser, esse sonho seja realizado. Muito obrigado, senhor presidente. Queria até complementar, né, Nicola, que se os pais estão procurando, se os pais estão insistindo, né, nesse modelo de ensino médio novamente no município, é porque a gente tem a credibilidade de que a gente executa um bom trabalho e que eles confiam, né, na educação pública municipal. É fato. Eu queria fazer uma outra provocação, viu, José? Porque o municipal ele era um berço de professores. Lá a gente tinha um curso de magistério. E não existe mais hoje curso de magistério. E eu brinco muito com os professores da rede, né, com a minha equipe, né, e a gente está trabalhando com isso, porque é um desejo. Tem gente na secretaria já desenhando isso para mim, para a gente poder retornar com um ensino técnico de magistério, para a gente poder formar novamente bons professores, para que possam experimentar boas práticas alfabetizadoras, boas práticas de educação infantil, de anos iniciais, porque assim, é muito claro na rede que aqueles professores que marcam, né, a vida das crianças, aqueles grandes professores são os alfabetizadores, são aqueles que estendem a mão naquele primeiro momento dentro da escola, são esses que marcam a vida dos estudantes. E há um bom tempo não temos mais o magistério, né, que era uma primeira experimentação, né, da profissão, né, e eu tenho um desejo, tem a Gabriela Loeste, junto com a Odete, anos iniciais lá na Secretaria de Educação, já pedi para a gente desenhar. A gente vai começar com um embrião disso, né? Já queria deixar aqui então, né, um spoiler aí, tá? Um embrião disso, 2 vezes à noite, lá no nosso centro de formação, não obrigatório, mas para aqueles professores que sentem necessidade de uma complementação, né, da sua formação, com práticas de alfabetização, com práticas educacionais. Tem muitos professores voluntários, ex-professores aposentados da rede, que já estão me procurando. Eu quero trabalhar com isso, eu quero estar nesse projeto.
e a gente vai dar o start nesse projeto, talvez agora no segundo semestre já, para que a gente possa fazer até com que os jovens, né, procurem e comecem a experimentar a profissão, né? Eu preciso disso. Professor está em extinção. Poucos fazem o que a gente faz hoje. Com excelência, então, gente, né, a gente tem uma diminuição grande, né, da quantidade de professores, os cursos de licenciatura vêm fechando. Então, aí fica um alerta, né? Sempre que eu tenho reuniões com a Undime, com a Unvale, eu bato nessa tecla porque a gente precisa ser incentivador de professor. Incentivador de professor. E a gente comete um erro com o professor, me colocam nessa situação, nós, professores mais experimentados, cometemos um pecado com os novos professores. Por quê? Vou falar para vocês o que acontece quando chega um novo professor na escola, acabou de entrar numa licenciatura, ou acabou de entrar para pedagogia, vai começar seu estágio, a gente coloca ele nas turmas onde a gente não quer trabalhar, nas turmas mais desafiadoras. E nas turmas mais desafiadoras eu tenho que ter o professor mais experimentado. É o professor que tem 10, 15, 20, 25, 30 anos de experiência. É ele que tem que trabalhar com as turmas mais desafiadoras. É ele que tem a experiência, a bagagem, o know-how para trabalhar. Quando eu faço isso com um jovem, eu tiro toda a perspectiva dele e eu apresento para ele só as dificuldades da educação. E quando eu apresento só dificuldades logo de cara, sabe o que acontece com esse jovem? Ele desiste e procura outra carreira. Então, fica aqui, né, um pedido já para o meu corpo, né, de gestor, diretores da secretaria, que me ajude a elaborar isso, que a gente monitore, que trate bem os estagiários. Muitos funcionários da FUNCABS hoje estão cursando a universidade, estão experimentando a profissão através, né, da FUNCABS, como auxiliar de sala, auxiliar, né, de educação inclusiva. E eu fico muito feliz de quando eu vou à escola e vejo vários jovens já atuando com as crianças, porque ali eles estão despertando, né, o valor da docência e vão procurar a sua licenciatura, procurar, né, o ensino superior para poder dar continuidade na sua carreira, né? Isso é notório para a gente vai iniciar no embrião esse ano, mas quem sabe o ano que vem mais consolidado com esse curso técnico de magistério. Obrigado. Posso só parabenizar os parabéns aí. É maravilhoso escutar essa notícia aí, porque a gente precisa de mais Elcios, mais Cibeles e mais Sidocas na cidade de Taubaté. Muito obrigado, presidente. E mais Nicolas também. Mais GCs, então, pronto. Pronto, empatou. Para encerrar as falas dessa tarde, eu vou chamar o João Quintanilha, que pediu para um momento ali na tribuna. Fica à vontade. E após encerrar, eu ia convidar todo mundo que queira, assim, fazer... a gente tirar uma foto, fazer uma imagem com a dona Sidoca aqui, tá bom? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a dona Sidoca, que de 2009 a 2014, quando eu estudei no Ezequiel, ela estava presente. Eu só fiquei triste com a dona Sidoca, porque na minha formatura, justo na minha formatura, ela não apareceu. Mas se fez presente em vídeo, mostrando uma chupeta que ela recolheu no trote que a escola tinha feito. E a professora Cibele foi minha professora de ciências no ano e agora diretora. Eu tenho 6 sobrinhos e um deles estuda no Ezequiel. E muito mais do que, acredito aí, a volta do ensino médio no Ezequiel, que era muito concorrido e não era de agora. Meu pai tem 66 anos e ele dizia que no Ezequiel só entrava com nota, né? E os alunos selecionados eram os que estudavam no Ezequiel, não os que estudavam fora. Era muito mais fácil o aluno de fora entrar no Ezequiel do que o aluno do Ezequiel continuar no Ezequiel no ensino médio, porque a gente precisava de nota. A gente não conseguia ficar. No ano que eu saí do Ezequiel, no 9º ano, em 2014, a nota mais baixa que entrou foi 9 ponto alguma coisa. Foram poucos os alunos do Ezequiel que continuaram lá. E essa era a desmotivação de muitos. Então, o secretário fez uma colocação bacana sobre, não só ao invés de voltar o ensino médio no Ezequiel, mas colocar cursos técnicos. Enquanto eu estava no Ezequiel, eu já trabalhava no mercado municipal desde os 8 anos de idade. E aos 14 anos, uma amiga minha, que era da entidade da SOAPRO,
que é uma grande entidade, pouco conhecida e pouco reconhecida na cidade, pelo trabalho que ela exerce na sociedade, ela conseguiu uma vaga para mim no Banco do Brasil. Então, meu primeiro emprego registrado com 14 anos de idade foi no Banco do Brasil. Então, falta sim cursos profissionalizantes na cidade, mas também desde o ensino fundamental, que os alunos sejam forçados a conhecer o mercado de trabalho desde então, para não esperar se formar no 9º ano e ficar se questionando o que eu vou fazer depois do ensino médio. Depois do ensino médio, qual é a formação que eu vou ter? Se eu tiver formação dentro da escola, no ensino fundamental ainda, cursos profissionalizantes, com certeza vai ser muito mais fácil eu escolher minha profissão futura. Obrigado. Obrigado, João Quintanilha. Olha, tá bom, né, Rocha? Eu acredito que a audiência pública é isso. Tem as divergências, o parlamento é esse, o espaço é exatamente para isso, mas foi uma audiência ímpar, que teve até uma solenidade no meio, super merecida. Eu quero me agradecer aqui, em nome da Câmara, Elcio, você ter aceito o convite, o pessoal. Dona Sidoca, obrigado, viu? Tudo o que aconteceu aqui hoje é super merecido. Então, já surgiu aqui um fato novo que nós vamos nos empenhar, a questão que o Elcio trouxe, que é dar continuidade naquilo que sempre foi forte em Taubaté, a formação de bons profissionais, que daqui a pouco vai estar em extinção, assim como tantas outras áreas. Então, eu parabenizo pela visão, pela conquista que você foi receber em Brasília. Todo mundo sabe, ninguém vai ser demagogo aqui de dizer que está céu de brigadeiro. A gente sabe que não está. Tem algumas nuvens, né, meio nublada, mas a gente está aí, batalhando. A gente vê, o Legislativo vê o esforço que a educação tem empenhado. Todo mundo faz com muito amor, a sua equipe se dedica muito. O mais importante é ter essa garra. Que, se a gente, todo mundo colaborar e contribuir, eu tenho certeza que o objetivo de todos nós é quem está na ponta, que é o aluno, seja beneficiado. Esse é o nosso objetivo aqui, de propor para os alunos da rede municipal de Taubaté um ensino de qualidade, professores bem remunerados, professores reconhecidos. E nós estamos empenhados aqui na Câmara para poder fazer a nossa parte, porque nós temos limites também. Então, a Câmara tem o limite do vereador, e a gente precisa entender isso e deixar isso muito bem claro, que ninguém sai aqui executando nada que não é da nossa alçada. A gente proporciona momentos como esse, para a partir daí buscar um objetivo nosso, que é melhorar a educação de Taubaté. Muito obrigado. Discutido. A senhora que vai querer? A senhora quer fazer a consideração no final? Então pode fazer. Por favor. Depois da Sidoca eu encerro. O que o secretário falou sobre a educação do Ezequiel do ensino médio, concordo plenamente, viu, Márcio? Concordo para ter assim uma parceria com o Senac, com o Senai, com as empresas. Eu tenho certeza, entendeu? Porque eles também estão interessados no ser humano, alguém para trabalhar com eles também, entendeu? Então, esse passo aí, para a gente voltar ao ensino médio em Taubaté, vai ser difícil? Vai, mas não podemos desanimar. Não podemos desanimar, não vai ser hoje resolvido isso, não vai. Mas já deu um passo muito grande. Já deu um passo, só essa audiência aqui já deu. Já deu para quer dizer, brilhar novamente e dar uma força para atender os pais. Né? Que os pais estão com essa ansiedade para ter um ensino médio de qualidade. Principalmente, como falou o meu ex-aluno, é um curso profissionalizante. Tem que ter mais curso técnico. Eles têm que sair do ensino médio já para o mercado de trabalho. E não ficar vagando. Então, eu acho que excelente essa tarde aqui com a gente, do vereador. Você foi excelente, Gessé. Entendeu? Ter marcado essa audiência para renascer
nascer novamente o nosso ensino médio. Muito obrigada, desejo tudo de bom para vocês, para a Secretaria da Educação, que Deus sempre ilumine. Cibele, continua essa pessoa maravilhosa, compromissada. Ela era compromissada. E também era linha dura também. Eu lembro dela. Linha dura. Entendeu? É isso que temos que ter. E também a formação para os futuros professores. Eles estão muito, assim, abandonados. Estão abandonados. Porque tem a parte de teoria, que aprende a pedagogia, tudo bem, mas tem que ter alguma coisa assim que acolhe e traz um pouco esse de sentimento humano, para acolher essas crianças, para ser alguém na vida. Tá bom? Aproveito. Deus lhe pague por tudo. Muito obrigado. Sucesso para vocês todos. Amém. Estou aqui à disposição. Quem precisar de mim, estou à disposição com a minha bengalinha. Venho aqui, aonde for, vou dar a minha experiência. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, dona Sidoca. Ela já se colocou à disposição do Elcio para poder dar aula. Ela falou aqui. Então, gente, discutidos os temas propostos para hoje, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam aos nossos trabalhos. Declaro encerrada essa audiência. Boa tarde a todos e vamos tirar uma foto com a dona Sidoca.